Olá, tudo bem? Meu nome é Edivaldo, eu sou professor de redação e esse é o canal do curso Redigir. Estamos começando com essa primeira aula, o curso de narrativa. E já vamos inicialmente responder a pergunta: o que é narrar? Olha, narrar é simplesmente contar histórias. Então, toda vez que alguém conta uma história, ele está narrando. Ou seja, ele está elaborando uma narrativa. Agora, contar histórias faz parte do dia a dia da humanidade desde os primórdios. Desde os tempos bíblicos, os tempos antigos, se conta narrativa. A Bíblia, por exemplo, é um livro que contém muitas e muitas narrativas. As tribos indígenas, as tribos de qualquer localidade, elas têm as suas narrativas que passam de geração após geração. Então, o hábito de contar histórias é a narrativa. Você pode, por exemplo, encontrar narrativas, talvez, nas famílias. As histórias de família são narrativas. Os causos contados pelos mais idosos são narrativas. Talvez uma viagem, a pessoa vem e te conta uma viagem, um passeio que fez, também são formas diferentes de narrativas. E até mesmo a fofoca. A fofoca também é uma forma de narrativa. Mas como é que nós podemos então entender, elaborar na nossa mente a identidade, a impressão digital da narrativa? O elemento mais importante da narrativa é o personagem. Então, a narrativa sempre tem que ter um personagem. Então, a partir do momento que existe um personagem, nós podemos já começar a imaginar que esse texto pode vir a ser uma narrativa. Ou é a história contada oralmente também. Aí nós podemos falar em histórias orais. Uma delas, muito comum no dia a dia, são as piadas. As piadas são formas de narrativa. Por que são formas de narrativa? Porque, como nós dissemos, as piadas geralmente têm um desfecho engraçado às vezes, mas tem um desfecho que tem um personagem. Então, onde há personagem, há narrativa, quase sempre. Então nós podemos dizer que aquela fofoca que a pessoa contou ali sobre o seu vizinho, por exemplo, aí ao lado, de repente pode já ser classificado como uma narrativa, porque tem o personagem, o vizinho, não é isso? Então são formas de estudar narrativas. As histórias infantis também são narrativas. São narrativas especiais, inclusive, são narrativas que tem algo tão especial, uns elementos que nós vamos estudar mais à frente, que segura muito a atenção das crianças, tanto que é comum você observar que a criança às vezes quer ouvir quase sempre a mesma história. Então tem algum elemento ali naquela história que faz com que ela tenha interesse em ouvir sempre aquela mesma história. De repente você fala então, aí a criança completa o restante da história para você. É muito comum na escola, por exemplo, eu vejo isso nos meus alunos, nas criancinhas. Você está contando a história, você dá uma parada e a criança já quer contar o resto da história. Mas ela não se cansa de ouvir aquela história. Então são narrativas também as histórias. Agora existem narrativas com duas origens. Nós vamos falar agora sobre a origem da narrativa. Duas origens. A ficção e a não ficção. A narrativa ficcional e a narrativa realista. Então, por que nós falamos que isso é a origem da narrativa? Nós podemos chamar de origem da narrativa porque a ficção ou a narrativa ficcional, a origem dela é na imaginação. Ela foi originada da imaginação de alguém. Até mesmo a fofoca, A fofoca, geralmente, ela segue muito aquele ditado popular, Quem conta um conto, aumenta um ponto. Então a gente geralmente vê que tem fofocas que são maldosas,
que a pessoa inventa, então ela já é baseada na imaginação, já entra aí um pouquinho de ficção naquela história. Então ficção é isso, é algo originário da imaginação. Você talvez já tenha visto nos finais de programas de TV, ou de novelas, ou de filmes, uma frase, né, escrito assim: qualquer semelhança com fatos reais ou com pessoas reais tem sido mera coincidência. Então ali eles já estão dando um aviso que aquela história é imaginação, né? E pode até parecer algo real, mas é imaginação, né? Então a origem da narrativa ficcional é a imaginação. E a real, né? A não ficção. Você já observou aqueles programas policiais que passam à tarde na TV? Né? Programas pesados às vezes, né? E você já observou também como que eles, de uma pequena reportagem, eles ficam quase a tarde inteira falando do mesmo assunto? É porque eles procuram, às vezes, mostrar foto ali de uma pessoa que ocorreu um crime na noite anterior ou no dia anterior, e eles ficam contando a história da pessoa, da vida da pessoa, né? E é uma narrativa também, mas é uma narrativa real, é algo que realmente aconteceu, né? Que talvez a polícia está até mesmo ainda investigando. Então é uma narrativa real. Existem também histórias baseadas em pessoas reais. O personagem é uma pessoa real. E muitas vezes é necessário ter autorização da pessoa, né? Há pouco tempo no Brasil houve aí um processo muito grande, muito conhecido, em relação a essa questão das pessoas narrarem a vida de outra pessoa sem pedir autorização. Então há a narrativa ficcional e a não ficção. Então nós vimos na aula de hoje o que é narrar, contar histórias. Vimos que nas famílias nós temos o hábito de ouvir sempre narrativas, e vimos também a importância, né, de entender também a diferença entre a narrativa criada com a imaginação, ficção e não ficção. Mas aí você pergunta, mas eu vou prestar avaliação do Enem? Será que adianta eu estar seguindo aí um curso deste de narrativa, aqui do curso Redigir? Olha, eu posso lhe garantir para você que você vai tirar muito proveito, primeiro, e é essencial para você fazer a sua avaliação do Enem. Por quê, né? Porque, na realidade, toda avaliação do Enem, e não só na parte de linguagens, existem textos para você interpretar. Então nós podemos dizer que você entender a estrutura da narrativa, como nós vamos fazer nesse curso, vai ajudar você a ter uma ferramenta de interpretação. Você conhecendo a estrutura da narrativa vai ficar muito mais fácil para você interpretar textos e entender algumas questões que têm a ver com isso aqui que nós estamos estudando. Então continue participando das nossas aulas. Olha, deixar um convite para você então, que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Algum lugar aqui da tela vai aparecer aí o botão para você clicar e se inscrever, porque você se inscrevendo a gente pode ter mais contato com você. Nós podemos elaborar também as aulas, eu posso fazer um planejamento das aulas mais de acordo com as suas necessidades. Você então passa a ser um aluno do curso Redigir a partir do momento que você se inscrever. Se você gostou também, dê um joinha aí. Mas não se esqueça, no dia a dia, a partir de hoje, presta atenção nas histórias. Toda vez que você ouvir uma história, presta bastante atenção. Começa a perceber os elementos que você já está aprendendo da narrativa. Quando você ouvir uma história a partir de hoje, tente delimitar se ela é ficção ou não ficção, se tem personagem ou não tem personagem. Ok? Um abraço e até a próxima.